A reflexão de hoje é diferente. É um desafio. No dia da Bíblia, ler a Bíblia para alguém. Mas o que seria isso? É pensar num tipo de celebração, de gratidão a Deus por termos a Bíblia Sagrada. E uma das mais importantes será ler a Bíblia em voz alta para alguém. Vamos ficar juntos aqui até o final para entendermos esse desafio? Se você gostou desse conteúdo, não deixe de clicar no joinha para identificar que estamos na direção certa da pesquisa desses temas. Se você não se inscreveu nesse canal, aproveite a oportunidade para se inscrever, para que não perca todas as semanas conteúdos novos como esse. Como era antigamente, hein? Será que antigamente o povo tinha acesso à Bíblia? Tinha a Bíblia Sagrada? Ouça bem isso. Vamos entender aqui sobre dois obstáculos, dois grandes desafios de se ter uma cópia da Bíblia ou de saber ler a Bíblia, porque o idioma em que ela estava escrita era o latim, que foi traduzido por Jerônimo no século V. Então, de 90% do povo daquela época que não sabia ler, os 10% que sabiam só teriam acesso para ler a Bíblia se soubesse o latim, porque não havia traduções nos outros idiomas. Olha o desafio. Mas falando das cópias, muitos queriam ter a Bíblia, desejavam ter a Bíblia, sonhavam em ter a Bíblia. Mas era difícil, era muito difícil, porque as cópias eram lentas, eram desafiadoras, eram feitas por manuscritos, através de escrito de pena de ganso, tanto no papiro como no pergaminho, que eram peles de animais. Então é um trabalho que tomava muito tempo. E lembra-se que à noite não havia energia elétrica como temos nos dias de hoje. Agora preste atenção nisso, que é muito importante o que eu vou falar. Desde quando o povo vive sem Bíblia? De quando até quando? Então preste atenção nisso. Desde Jesus até o ano de 1440, quando Gutenberg trouxe a descoberta da imprensa, o povo não tinha acesso à Bíblia Sagrada. Olha a nossa facilidade de hoje. Olha a dificuldade de antigamente. Mesmo que a imprensa fosse existir desde a época de Jesus, sem a tradução também no idioma, eles não conseguiriam ler a Bíblia Sagrada. Agora ouça isso. Os obstáculos desafiadores de não ter a Bíblia foram cerca de 1500 anos. É verdade, 1500 anos. Eu quero dizer, se você tem alguma consideração, escreva no comentário. Se você tem algo a comentar, acrescentar, escreva nos comentários. Se você está admirado com essa informação, escreva nos comentários também. Eu vou te dar um exemplo muito prático. O mundo, que segundo o calendário judaico tem cerca de 6.000 anos, sempre foi um mundo escuro à noite, por não ter energia elétrica. Mas em 1879, o americano Thomas Edison trouxe a descoberta, a descoberta da lâmpada elétrica. E aí mudou totalmente. Depois que chegou a eletricidade, demorou muito para muitas cidades. E existem algumas ainda que não têm energia elétrica, mas mudou muito. Assim também, em comparação, foi depois da descoberta da imprensa e da tradução da Bíblia no período da Reforma Protestante, que foi traduzida para o inglês, para o alemão, para o francês, para o holandês e vários outros idiomas. Mas isso que eu vou falar agora é muito forte, preste atenção nisso. A Bíblia dos protestantes chegaram aqui no Brasil no ano 1557,
quando 7 huguenotes protestantes franceses vieram e fizeram o primeiro culto aqui no Brasil, na ilha de Guanabara. Mas no ano de 1842, os comportores que vendiam Bíblias traduzidas, trabalharam muito no Brasil também. Mas a explosão da Bíblia em massa, a divulgação maciça, foi em 1948, quando foi inaugurado o quê? A Sociedade Bíblica do Brasil. Aí houve Bíblia imprimida em grandes quantidades, traduzida para vários idiomas. O Brasil começou a se encher de Bíblia e as nações também através da Sociedade Bíblica daqui. Então, vamos no Dia da Bíblia mostrar o quanto amamos a Bíblia estar no nosso idioma, na nossa mão. Que ela é a carta do coração de Deus para o nosso coração. Vamos valorizar a Bíblia lendo para alguém em voz alta. Mas por que isso, você pode me perguntar? Preste atenção para concluirmos. Muita gente não tem a Bíblia Sagrada. Outros não conhecem a Bíblia Sagrada. Muita gente lê a Bíblia e não entende o que lê. Muitas pessoas têm a Bíblia somente guardada na estante. Ela fechada é um livro, mas aberta é Deus falando com quem está lendo. E o Eterno falou para Josué: não se aparte do livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. Jesus disse: a carne para nada aproveita, as minhas palavras são espírito e vida. O salmista escreveu: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Estou trazendo agora um playlist para você clicar sobre esta série da Bíblia. Clique nele e assista. Será bênção e edificação. E termino dizendo: o Senhor falou através do profeta: virão dias em que enviarei sobre a terra fome e sede. Fome não de pão, sede não de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Que possamos ter no coração esta palavra.